graça e a paz. Quero cumprimentar você e a sua família e dizer do meu imenso prazer de mais uma vez poder entrar em sua casa e juntos adorarmos ao Senhor. Para isso, eu te convido, da maneira que você está, a fechar os teus olhos e vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Pai Celestial. Oremos. Pai, na tua presença estamos e queremos declarar como é bom te adorar, como é bom te bendizer e saber que o Senhor está cuidando de nós. Neste momento, Senhor Deus, no qual estamos reunidos como o corpo de Cristo aqui na terra, sendo a igreja viva, nós queremos, Senhor Deus, declarar que Tu és bem-vindo em nosso meio. Declarar que somos totalmente dependentes de Ti. E nesta hora, Senhor, vem falar conosco de um modo especial, em todos os momentos culticos, desde agora nesta oração, quanto à leitura da Tua palavra, os cânticos que serão entronizados, o hino que iremos entoar. Pai, em tudo, que o Seu nome seja glorificado e que eu e os meus amigos possamos, Pai, como irmãos, como filhos, ó Pai, te bendizer por mais esta oportunidade que o Senhor nos oferece de estarmos juntos, conectados, te adorando e recebendo da Tua parte o maná desta noite. Queremos, Pai, também pedir que o Senhor esteja guardando, abençoando a cada uma que se encontra, Senhor Deus, ó Pai, neste momento, no seu trabalho, no plantão, que o Senhor esteja guardando e que as pessoas, tanto na área da saúde, os que cuidam do ambiente para mantê-lo limpo, Pai, a cada um, que o Senhor dê a paz que eles necessitam, da mesma forma que o Senhor também nos dê a paz. Assim oramos agradecidos e te rendendo graças e entregando este culto a Ti, porque é para Ti, para, Senhor Deus, declarar o nosso amor que estamos reunidos aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede. Amém, meu querido e minha querida? Eu gostaria de te convidar a você pegar a palavra de Deus e juntos nós vamos ler somente um verso que se encontra no livro do Salmo de número 125, o verso 1. Esse salmo é muito lindo e ele traz para mim e para você uma grande verdade. Façamos a leitura. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Este é o meu desejo, que nesta noite, no decorrer desta semana, nós possamos continuar confiando no Senhor. Continuar bendizendo o seu santo nome e reconhecendo as suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Eu gostaria que, a partir de agora, você se desligasse de tudo ao seu redor. Mesmo que às vezes a gente ouça alguns sons, principalmente aqui onde estamos neste momento, aqui em minha residência, nós ouvimos muitos barulhos das motos lá fora, mas eu gostaria que você pudesse se desconectar de tudo à sua volta e voltasse o seu pensamento somente a Deus. Declare a Ele que você confia e que você acredita que o melhor ainda está por vir. Amém? E é confiando no Senhor que nós vamos entoar o hino de número 420. E com alegria nós vamos declarar louvando ao Senhor os que confiam no Senhor. Amém? Com este hino, ceifeiros do Senhor. Louvemos a Deus. Cantemos com alegria o hino Ceifeiros do Senhor.
leitura este hino. Um hino que fala muito ao meu coração e espero que tenha falado ao seu coração também. E ao entoarmos este hino, eu gostaria também de te fazer um convite. Você não precisa abrir a palavra de Deus agora, mas eu gostaria que você ouvisse estes versos que irei ler. E no momento em que você estiver ouvindo, feche os teus olhos e vá pedindo ao Senhor que Ele traga à sua memória tudo aquilo que você sabe, que você praticou, que você falou, que você pensou, que desagradou a Deus. Este é o momento onde eu e você temos a liberdade de rasgar o nosso coração diante do Pai e dizer: Pai, eu pequei, eu falhei, mas eu humildemente me achego a Ti e peço-te perdão pelos meus pecados. Farei a leitura dos versos de 1 a 5, do Salmo também de número 130, que diz: Das profundezas clamo a Ti, Senhor, ouve a minha voz. Estejam atentos os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se Tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Amém? Nós sabemos que falhamos, sabemos que cometemos pecados. E quantos, não é verdade? Quando ferimos alguém, quando somos omissos, como deixando sair dos nossos lábios palavras torpes, palavras que não agradam a Deus e nem tampouco as pessoas que estão próximas e que estão ouvindo o que estamos falando. Quantas coisas passam em nossa mente, passam sobre os nossos olhos e nos leva a desejar o que não convém. Eu gostaria de te convidar, neste momento, com esta leitura deste salmo, onde fala das profundezas a Ti clamo, que você possa, assim como eu, clamar a Deus e pedir perdão dos seus pecados, da mesma forma que eu também irei fazer. Oremos ouvindo esta canção. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra Teu vento aqui, toma Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir, nós queremos Te ouvir. Diga a Ele: essa casa é a Sua casa, Senhor. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra Você. Essa casa, Jesus. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus.
uma vez, Senhor, estamos diante de Ti, reconhecendo que falhamos, reconhecendo, Senhor Deus, que praticamos atos nos quais nos envergonhamos. Estamos arrependidos e queremos Te pedir, Pai, que o Senhor mais uma vez tenha misericórdia de cada um de nós. Senhor Deus, nos ajuda, nos fortaleça a sermos melhores. A Tua palavra diz que podemos depositar a nossa esperança em Ti. A Tua palavra declara que podemos confiar em Ti. E é reconhecendo em quem podemos confiar e no Teu amor e na Tua misericórdia é que pedimos que o Senhor venha mais uma vez perdoar os nossos pecados. Purifica-nos, Senhor, e dá-nos a consciência de que podemos ser melhores, de que em Ti somos mais fortes. Pedimos que o Senhor perdoa as nossas falhas, perdoa os pensamentos dos quais, Senhor Deus, muitas vezes ferem a Tua santidade. Tenha misericórdia das nossas vidas, Paizinho. E agora, Senhor Deus, concedendo o Teu perdão, nós teremos a liberdade de Te adorar, de Te bendizer e de continuar declarando o quão precioso Tu és para nós. Oramos agradecidos por este perdão e porque sabemos que o Senhor se faz presente aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido? Você pode glorificar a Deus aí mesmo onde você está? Você pode dizer: Pai, obrigada pelo perdão mais uma vez concedido. Obrigada pela Tua presença em minha vida. Declare isso, mas declare com alegria, com vigor. Declare o seu amor. Eu te amo, Paizinho. Quando nós declaramos o nosso amor, quando temos a plena convicção de que os nossos pecados foram perdoados e perdoados por aquele que tem poder de perdoar os nossos pecados, que é Jesus Cristo, que é o nosso Deus que enviou o seu Filho, o seu único Filho. E a entrega deste Filho, o seu sofrimento, traz para a minha vida e para a sua vida esta convicção de que somos filhos e de que somos e estamos perdoados. Amém? Vamos louvar ao Senhor com alegria. Vamos bendizer o nosso Pai. E você que está com seu dízimo já separado, reservado, ou a sua oferta, nós queremos agora abençoar a sua vida. E não somente a sua vida, mas a vida de todos aqueles e aquelas que estão neste momento participando conosco deste culto. Eu não gosto de usar o verbo assistir o culto, porque assistir é um filme, é um momento que estamos ali em um entretenimento, mas nós estamos participando, nós estamos entregando a Deus o nosso culto. E este também é um momento no qual nós estamos nos ofertando ao Pai. Talvez hoje você não tenha condições de entregar o seu dízimo ou a sua oferta. Talvez esta semana você não tenha como fazer o depósito ou entrar em contato com a Verônica, que é a nossa tesoureira local. Mas você tem o desejo de: Pai, eu quero abençoar a tua casa. E saiba, o nosso Deus é poderoso e vai abrir as portas para que você também seja um abençoador. Mas se no momento você não tem essas condições, não fique triste. Há tempo para tudo. E a palavra de Deus declara isso. Até me veio à memória este verso porque na terça-feira passada nós estávamos falando um pouquinho no nosso culto de oração sobre essa questão do tempo. Mas enfim, que Deus abençoe a sua vida e que você possa prestar a Ele como oferta o teu louvor agora. Amém? Oremos consagrando ao Senhor
as ofertas, os dízimos e as nossas vidas ao nosso Pai Celestial. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, bendizemos-te mais uma vez, porque o Senhor tem sido muito bom para conosco. E queremos, Senhor Deus, abençoar também a sua obra. Neste momento consagramos a Ti os dízimos e as ofertas. Ó Paizinho de amor, consagramos a Ti as nossas vidas, para que possamos Te entregar o nosso melhor. Assim, Senhor Deus, receba porque estamos devolvendo o nosso dízimo, estamos entregando as nossas ofertas de adoração, ofertas também em dinheiro. Estamos, Senhor Deus, entregando com alegria, porque sabemos que tudo o que temos é o Senhor que nos dá, e com alegria nós podemos também abençoar. Vem, Senhor Deus, continuar dirigindo as nossas vidas e tocando a cada uma neste culto. Que possamos, Senhor Deus, Te adorar, Te bendizer neste momento com os louvores. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, para Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra. Diga-se entre as nações, o Senhor reina.
alegrem-se os céus, regozijem-se a terra. Diga-se entre as nações, o Senhor reina. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra. Diga-se entre as nações, o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra. Diga-se entre as nações, o Senhor reina. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor reinou, aleluia, 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 aleluia. O Senhor reina. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, baby, e Deus meu, assim anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, baby, e Deus meu, faz chover, Senhor. Neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração, inundar o meu coração, inundar o meu coração. Faz chover. Glória a Deus por este louvor. Como é bom termos essa liberdade, não é verdade? Liberdade de adorar, liberdade de bendizer, liberdade de pegar a sua palavra, liberdade de reconhecer que Deus, Ele se faz presente comigo e contigo, recebendo a nossa adoração. E agora, para que eu e você venhamos a receber da parte dele a sua palavra, o maná destinado a mim e a você nesta noite, eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 16. Nós vamos ler dos versos 1 ao 20 e, para finalizar a leitura, o verso de número 35. Diz assim: Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sin, que fica entre Elim e Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão:
Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nós nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para cada dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem de nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. E quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de cada família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés irou-se contra eles. Para finalizar a nossa leitura, vamos saltar lá para o verso 35, que diz: os israelitas comeram maná durante 40 anos até chegarem à terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Meus irmãos, é interessante nós olharmos para este texto e tentarmos compreender a dimensão deste povo que já estava caminhando e que saiu do Egito porque confiaram na palavra de Moisés e, de uma certa maneira, eles sabiam que Deus estava cuidando. Só que as coisas estavam seguindo a passos lentos e eles começaram a se sentir inquietos com determinadas situações. E voltando o pensamento lá atrás,
reconhecendo que o período de escravidão não era fácil, eles começaram a questionar. Então vocês nos trouxeram aqui para morrermos aqui no deserto, e começaram a questionar Moisés e Arão, começaram a receber e a ouvir críticas das quais eles sabiam muito bem que essas críticas estavam sendo direcionadas não a eles, mas a Deus, porque foi Deus quem levou Moisés até eles. Foi Deus que usou Moisés para chegar até Faraó. Foi Deus que apresentou milagres. Foi Deus que permitiu as pragas. Foi Deus que permitiu a libertação deste povo. Mas, assim como eles, muitas vezes eu e você, quando não estamos satisfeitos com as situações, a inquietação toma conta do nosso ser, e ao mesmo tempo que estamos inquietos, abrimos os nossos lábios para murmurar. Sabe, meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida ouvinte desta noite, eu gostaria que você parasse um pouquinho para pensar como você tem agido diante das situações que você tem enfrentado. As inquietações, isso nós podemos superar. Mas a murmuração é algo que eu e você temos condições suficientes de vencê-las e não permitir que elas saiam dos nossos lábios. O povo sabia muito bem quem tinha usado Moisés para trazer a eles a libertação. Mas no momento onde a fome bateu, no momento onde eles perceberam que estavam ali caminhando e parece que não estavam chegando em lugar nenhum, eles não conseguiram fechar a sua boca. E eu e você podemos aprender nesse texto que vale a pena continuar confiando em Deus, depositando nele a nossa esperança. Esse texto é preciosíssimo e eu gostaria de tirar 3 lições para a minha vida e para a sua vida. E a primeira lição que eu tiro desse texto é que recebemos de Deus a providência para fins específicos. Lá no verso 4, nós podemos ler o seguinte: Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para cada dia. Ou seja, Deus estava provendo para aquele momento, para aquele dia. Se você parar para analisar um pouquinho, nós temos um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, mas também um Deus que é organizado. Se voltarmos algumas páginas da nossa Bíblia, nós vamos ver lá no livro de Gênesis, onde o autor menciona a criação do mundo e do homem. Nós vemos que Deus, ele teve todo um cuidado de preparar dia após dia um lugar excepcional para a humanidade. Deus, sendo um Deus organizado, ele estava proporcionando ao povo de Israel, que estava ali caminhando naquele deserto, o necessário para cada dia. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, eu e você não temos o direito de reclamar de Deus, porque estamos enfrentando uma situação difícil, algo que estamos passando, uma necessidade do momento. Porque Deus, ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. E mesmo sem compreender as ações de Deus, nós precisamos continuar confiando. Porque o nosso Deus, ele é o nosso Pai. E como Pai, ele tem amor ao seu filho e à sua filha.
Nós podemos aprender nesse texto que o povo recebeu o que necessitava diariamente. Pare para pensar. Você, eu, também recebemos o necessário diariamente. Deus continua cuidando do seu povo. Deus continua cuidando e zelando pela sua igreja, mesmo nesse período de pandemia. E não vamos entrar muito neste detalhe, porque você sabe muito bem a situação que estamos enfrentando em nosso país, a situação que o mundo está enfrentando. Mas se você olhar bem, Deus tem providenciado diariamente tudo o que nós necessitamos, inclusive a sua palavra. Amém? Você pode dizer um amém? Você pode glorificar a esse Deus maravilhoso que é um Deus provedor? Um outro ponto que podemos aprender deste texto é que aqui no verso de número 11, nós podemos ler: E o Senhor disse a Moisés: Ouvi as queixas deste povo. Responda-lhes: Ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. No primeiro momento, a primeira lição que nós tiramos é que recebemos de Deus a providência para fins específicos. Ok? O povo estava com fome. Deus providenciou o maná. O povo estava se queixando ali de carne. Nosso Deus providenciou as codornizes. Para aquele momento, Deus providenciou para aquele povo o que eles estavam desejando, o que eles queriam. Mas também, além de recebermos de Deus a providência para fins específicos, nós também recebemos de Deus a providência para aquilo que é suficiente. Meu irmão e minha irmã, neste período, eu não sei se você tem observado, mas nós que caminhamos um pouquinho, eu digo caminhamos, não é que esteja saindo do ambiente de segurança em que devemos permanecer. E quando sair com cautela e com toda a proteção das quais nós sabemos que precisamos para este período. Mas quantas pessoas elas têm guardado para si algo que talvez nem chegue a faltar? Isso me traz à memória uma atitude com relação até ao álcool em gel. Quando iniciou-se a pandemia, as pessoas ficaram afoitas pelo álcool em gel. Todo mundo procurando, eu também procurei, também fui atrás, também compramos e temos ainda em casa. Mas muitas pessoas, ao invés de comprar um vidro de 5 litros para dar para toda a família durante um período, não, elas estavam comprando e estocando. Sabe, meu irmão e minha irmã, Deus nos dá o suficiente. Ele providencia aquilo que nós necessitamos na quantidade certa. Eu e você não precisamos nos preocupar em guardarmos isso ou aquilo para o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Eu e você não podemos dizer que amanhã estaremos vivos, porque a vida pertence a Deus. Queira Deus que estejamos, não é verdade? Queira Deus que estejamos. Porém, quando queremos muito ou adquirimos muito, acaba faltando para outro. E aonde entra a nossa misericórdia como pessoa, como humano, como aqueles e aquelas que muitas vezes declaramos somos filhos de Deus, somos discípulos e discípulas de Jesus. Mas muitas vezes as nossas atitudes elas não demonstram isso. E Deus estava vendo alguma atitude no povo que ele não concordava e ainda não concorda com essa atitude. Deus mandou um recado.
Deus estava provendo, Deus estava alimentando, mas era o suficiente para que não tivesse sobra. Eu tenho até a impressão de que este povo, neste período, deixou aí um legado para os brasileiros. E eu digo brasileiros porque sou brasileira, então posso falar. Muitas vezes agimos sem pensar. Como eu disse, citei o exemplo do álcool em gel, algo tão simples e que graças a Deus não faltou, pelo menos aqui na cidade, e para as pessoas que eu conheço, né, que a gente entra em contato, Deus tem provido, não tem faltado. Nem o álcool em gel, nem a quiboa, nem o alimento, porque Deus tem cuidado de cada um e cada uma. Mas muitas pessoas, elas acabam por querer tirar proveito. Esses dias eu estava comentando, eu e meu esposo conversando, e um rapaz que trabalha na ação social também estava conversando, porque realizamos algumas distribuições de cestas básicas na Rede Esperança. Vocês conhecem o trabalho que desenvolvemos lá. E algumas pessoas às vezes se cadastram porque estão necessitando. Outras se cadastram por medo de faltar amanhã. Mas uma coisa que eu achei interessante, que aquele rapaz, ele falou, é que precisamos de toda uma organização. Porque em todo lugar sempre tem alguém que quer tirar proveito. E não foi diferente com esse povo aqui. Nós lemos que alguns pegaram a mais, mesmo Moisés falando que não era para pegar a mais, era para pegar um jarro para cada um de cada tenda. Ou seja, eu teria o meu jarro, meu esposo teria o jarro dele, meu filho teria o seu jarro, minha filha teria o seu jarro. E sendo assim, daria para todos. E não precisariam guardar para outro dia, porque o amanhã Deus traria novamente fresquinho. Só que alguns com medo, não, eu vou botar um pouquinho a mais aqui, eu vou trazer um jarro a mais, eu vou colocar um pouco a mais, porque vai que amanhã a família vizinha tem e a minha falta. Só que para surpresa desses, aqueles que pegaram a mais, perceberam que apodreceu. Teve até mau cheiro. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus, Ele nos dá o suficiente. E nós precisamos saber viver com o suficiente. Muitas vezes nós falamos, porque eu tenho clamado, eu tenho orado, eu tenho me derramado diante do Senhor, porque eu preciso tanto deste emprego. E Deus sabe que nós precisamos. Só que muitas vezes, aquele tipo de trabalho não é o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, porque Deus nos conhece. Talvez Deus até tenha algo melhor, mas nós fixamos o nosso olhar, todas as nossas forças, a nossa atenção, somente para aquele ponto, para aquele foco, no qual pensamos ser o melhor para as nossas vidas. Fica aí o alerta. Deus sabe o que é melhor. Deus é um Deus provedor. O nosso Deus, Ele nos dá o suficiente. Talvez o suficiente que eu e você estamos vivendo possa ser a mais que o outro, possa ser a menos que o outro, mas para nós é o suficiente. Então saibamos agradecer e render graças ao nosso Pai Celestial, reconhecendo que Ele tem provido e nós estamos tendo o suficiente.
o suficiente para a nossa família. Ah, Senhor, mas eu queria tanto ter aquela mansão, aquele carro. Ah, Senhor, como eu desejo ter aquela bolsa caríssima. Deus sabe o que é melhor. E bolsa por bolsa, elas precisam ter só o espaço para armazenarmos, guardarmos o que necessitamos para um momento. Sabe, meu irmão e minha irmã, esse texto é riquíssimo. Ele traz lições preciosas como essas que estamos conversando agora. E eu gostaria que você colocasse em prática. Não só ouvisse, mas colocasse em prática a palavra de Deus. Reconheça que você tem um Deus, que você serve um Deus, que Ele é provedor, sim. Ele não tem deixado faltar nada. Reconheça que você, além de ter um Deus que providencia aquilo que você necessita para aquele fim específico, mas que você tem um Deus também que Ele te dá o suficiente. Você não precisa ter a mais e não está te faltando, porque Deus tem te dado o suficiente. Uma outra lição que podemos tirar desse texto está aqui no último verso que nós lemos, o verso 35, que diz: os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Sabe o que eu aprendo aqui neste verso? Eu aprendo que o nosso Deus, Ele entra com a provisão em todos os momentos. Mas tem momentos nos quais a provisão do Senhor, ela vem associada, ela vem ligada também com o nosso esforço. Pare para pensar. O nosso Deus, Ele entregava para o povo maná, Ele entregava para o povo as codornizes, Ele trazia através da nuvem aquele momento do qual o povo ficava livre daquele calor escaldante do deserto. Eles recebiam a proteção física, não só o cuidado com a alimentação, mas também a proteção física. E à noite no deserto, que é um frio danado, o Senhor também se fazia presente ali, aquecendo a cada um deles. Deus não permitiu que eles sentissem falta de nada, mas mesmo assim eles sentiram. Deus tem nos dado o que nós precisamos e na boa medida, sacudida, e nós muitas vezes não estamos reconhecendo e sendo gratos ao nosso Pai Celestial porque queremos mais do que precisamos. Sabe, meu irmão e minha irmã, esse último verso mostra que Deus, Ele nos dá. Mas quando chega o momento em que eu e você temos condições de colocar a mão na massa, Ele vai continuar dando, mas também através do nosso esforço. Então não espere que tudo fique caindo do céu. Corra atrás. Nós somos capazes de alcançar os nossos sonhos. Nós temos as habilidades necessárias para alçarmos voos mais altos. Nós somos filhos e filhas de Deus. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Aleluia! E este reconhecimento traz para mim e para você que precisamos aprender a viver com o suficiente que Deus nos dá. Porque desta forma também podemos abençoar. Esse negócio de tirar vantagem, que é até uma frase que eu não gosto nem de lembrar, nem de ficar falando, que é típica de brasileiro. Não, isso não pode fazer parte da minha vida e da sua vida, porque o nosso Deus, Ele é fiel e justo para nos dar aquilo do qual necessitamos e de forma suficiente para que não tenha nenhum pouco de algo sobrando
que venha a apodrecer e trazer mau cheiro. Deus nos dá o que necessitamos. Olha ao seu redor. Deus tem dado o que você necessita, um teto. Deus tem dado roupas, Deus tem te dado alimento. Deus tem te dado um ambiente chamado templo, igreja, no qual estamos sentindo falta agora? Sim, estamos. Mas Deus tem nos dado, e aprove ao Senhor no seu tempo, eu e você podermos retornar e juntos adorarmos a Deus dentro do templo. Mas eu quero te dizer que não é porque estamos fora do templo que deixamos de ser abençoados por Deus, não, não, não. Não é porque estamos fora do templo que deixamos de ser a igreja do Senhor. Não, 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 porque a igreja sou eu, a igreja é você, amém? E se eu sou a igreja e você é a igreja está em todos os lugares que nós estamos. E como igreja, como corpo de Cristo, eu e você somos portadores das boas novas. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor, Ele nos dá o suficiente, Ele traz para a minha vida e para a sua vida aquele sentimento do qual eu e você temos a capacidade, sim, de colaborar com o reino, de colaborar também naquilo que nós desejamos e nos empenhamos para ter, sem sobra, mas o suficiente. Agradeça a Deus porque você tem o suficiente. Agradeça a Deus porque Ele te dá habilidades necessárias para esse momento no qual eu e você estamos, que é uma terra habitável. Eu e você temos a capacidade de trabalhar. O povo recebeu do Senhor o maná do céu durante 40 anos. Mas como diz a palavra de Deus, esse maná ele cessou quando eles entraram na terra habitável, quando eles entraram em Canaã. Porque ali a terra era boa, a terra era fértil. E com o próprio trabalho, eles iriam ter aquilo que eles necessitavam. Então, meu querido e minha querida, saiba que Deus te capacita. Deus me capacita para que eu e você também possamos, juntamente com a providência dEle, gozarmos do que nós desejamos, as realizações dos nossos sonhos. Porque o nosso Deus, Ele sabe do que precisamos. Eu gostaria de concluir declarando para você o seguinte, que Deus, Ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Mesmo que muitas vezes eu e você não venhamos a entender as atitudes do nosso Deus. O povo, no momento em que começou a questionar Moisés e Arão, o povo não estava entendendo. Eles queriam uma explicação, eles queriam ter o que tinham e o que estavam sentindo falta. Eles receberam de Deus o que estavam sentindo falta. E receberam de Deus também a explicação. Em um dado momento, Deus falou para Moisés, e nós lemos, Ele queria ver a fidelidade do povo. A fidelidade na caminhada, a fidelidade na prosperidade, a fidelidade em todos os momentos. Conta-se que um homem, ele acabou tendo que passar um período em uma ilha, ele era um náufrago. E ao chegar na ilha, ele começou a falar, meu Deus, por que estou passando por isso? Por que isso aconteceu comigo agora, neste lugar, não vai ter ninguém para me ver? Como eu vou sair daqui? Como eu vou sobreviver? Ele não compreendendo o porquê estava naquela ilha, passou um dia,
2, 3, e ele começou a ir atrás de frutas, de comida, pescando do seu jeito, dando o seu jeito para se alimentar. Construiu uma barraquinha com o que ele conseguiu encontrar para poder se proteger ali à noite. E os dias foram passando. E aquele homem foi e já estava acostumando-se à vida solitária naquela ilha. Ele ia, colhia frutas, ele ia, pescava, fazia fogueira, comia, enfim, já estava vivendo ali de uma certa maneira acostumado. Em uma bela tarde ele acendeu a fogueira, porque ele já tinha pescado o seu peixe para o seu jantar, mas aí ele foi pegar um coco para acompanhar ali com o seu peixe. E ele se afastou ali e foi, e quando ele estava retornando, ele percebeu que a sua barraquinha, que ele tinha construído com muito esforço, estava pegando fogo. E ele ficou desesperado, e ele, meu Deus, e agora? Eu demorei tanto para construir esse abrigo, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele até esqueceu do peixe, torrou lá também. E aquele desespero tomou conta da vida daquele homem, ele colocou a mão na cabeça, ele se sentou ali, porque não tinha o que fazer mesmo, era só olhar e terminar de ver o fogo consumindo o que ele tinha construído. Mas ele começou a falar com Deus. E conta-se que ele disse assim: Deus, da mesma forma que eu construí esse, eu posso construir outro. Só te peço que não me deixes aqui sem saber que tu estás comigo. E ele se levantou, porque ainda não tinha escurecido, e começou a catar ali o que dava para ele juntar para poder passar aquela noite, no outro dia iniciar a construir novamente uma outra barraca ou tenda, sei lá o que, né? Construir o seu abrigo. Mas conta-se que ele ouviu um barulho de um navio se aproximando, e aonde ele estava, ele largou o que ele estava na mão, aqueles galhos que ele estava colhendo, ele largou e correu e foi ali para a beirada da praia. E ele viu quando um navio parou e desceram 2 marinheiros em uma barca. E os marinheiros, oi! E ele, oi, eu estou aqui, vocês vieram me salvar. Como vocês souberam que eu estava aqui? Porque já tem um bom tempo, eu não sei nem se é meses ou se é ano, mas já tem um bom tempo que eu estou aqui. E aí aquele marinheiro, os 2 que estavam, um olhou para o outro e um deles respondeu: nós vimos o seu sinal de fumaça pedindo socorro, por isso viemos até aqui. E assim ele começou a chorar e a agradecer a Deus. O que eu quero dizer com essa ilustração? Muitas vezes nós agimos como o homem dessa ilustração. Lutamos por algo, nos esforçamos, não entendemos algumas perdas que Deus nos permite passar e ter. E em determinado momento a situação parece que não está muito boa e acaba de piorar. E aí nós ficamos atordoados e falando: mas Senhor... Só que quando aquietamos o nosso coração, Deus vem e mostra e nos permite enxergar uma grande bênção em cima desta situação, que em um primeiro momento trouxe tristeza, angústia, depressão, síndromes, crises. Assim como esse náufrago, que não entendendo, não compreendendo os meios de Deus agir e Deus permitir que seu único ambiente de proteção estivesse se acabando em fogo,
Mas foi através de algo que estava acabando pelo fogo que ele recebeu o livramento, ele recebeu a salvação e pôde retornar para o convívio em sociedade. Talvez eu e você estejamos caminhando num deserto, como o povo estava. E Deus, ele tem direcionado, ele tem provido, mas eu e você muitas vezes não conseguimos compreender o porquê que Deus está usando esses meios. Ah, Senhor, será que tu estás me punindo? Não. Eu quero te dizer que o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando neste período ou nos períodos que eu e você venhamos a enfrentar ainda de desertos ou de isolamento na ilha, como o homem da ilustração, que eu e você venhamos a reconhecer que o melhor de Deus ainda está por vir. Não precisamos compreender os meios que Deus usa, só precisamos confiar que Deus, ele é um Deus provedor. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida e a minha vida. Saiba que Deus, ele nos dá o suficiente. Ele traz para a minha vida e para a sua vida algo necessário e específico, mas também nos ensina a obedecermos e depositarmos nele a nossa esperança. Que Deus abençoe a sua vida e a minha vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o nosso país. Que Deus abençoe o nosso planeta. E que eu e você venhamos a ser aqueles e aquelas que Deus almeja e que sejamos. Amém? Glória a Deus, que esta palavra tenha frutificado em seu coração. Que esta semana você venha ver os pontos dessa reflexão na tua vida. Deus te suprindo, Deus provendo, Deus trazendo paz, Deus abrindo as portas, Deus curando, Deus libertando, Deus agindo em seu e em meu favor. Amém? Oremos agradecendo a Deus por este culto. Terça-feira eu aguardo você em nosso culto de oração através do Meet. Que Deus venha abençoar as nossas vidas. Amém? Pai, rendemos-te graças. Paizinho de amor, como tu és bom e como tu tens cuidado de nós. Obrigada porque da mesma forma que o Senhor tem se mantido fiel para conosco, o Senhor também tem nos ensinado a continuar confiando em Ti. Tem demonstrado, Senhor Deus, através da Tua palavra, que Tu não muda, que Tu és o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Obrigada, Senhor Deus, pela liberdade que temos de falar contigo, de expressarmos os nossos desejos assim como o povo fez. Eles tiveram a necessidade, o desejo de comer os pães em fartura, de comer da carne, e o Senhor assim deu a cada um na medida certa. Que eu e os meus irmãos venhamos, Senhor Deus, agradecer pelo suficiente que o Senhor tem nos dado. Agradecer porque o Senhor tem provido em tudo. E agora, Pai, entregamos esta semana que está iniciando. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza, assim como conduziu aquele povo. Que o Seu Espírito Santo nos conduza para sermos melhores, para agirmos conforme o Teu querer. Dá-nos, Pai, ó Senhor, um momento de descanso, e que neste período que estamos enfrentando ainda de pandemia, de isolamento social, que nós possamos dedicar um tempo para alimentar mais e mais o nosso espírito. Porque desta forma, Pai,
Nós sabemos que teremos o nosso físico também fortalecido, porque o Senhor é a nossa força. Obrigada por este culto, pelos cânticos, pela Tua palavra, e continue a tocar, Pai, em cada um de nós de um modo especial. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo permaneçam em nossas vidas e caminhem conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus a todos abençoe. Receba o abraço da sua pastora.